A paz do Senhor, meus irmãos. Nós hoje estamos finalizando o nosso estudo sobre Efésios, capítulo 4. Primeira fase nesse estudo, nós estudamos no versículo 1 ao 16, e nós vimos que Paulo fala sobre a igreja como corpo de Cristo, né? Ele nos fala como nós devemos entender, né, a igreja e o que a igreja representa, né, e como é que Deus ele capacitou e criou os aparatos necessários para que fosse capacitada os seus membros, né, como se fosse preparado o caminho para que os seus ensinos chegassem a esses membros e como eles deveriam estar caminhando. Então, nós temos a igreja como corpo de Cristo, de 1 a 16, né? Falamos sobre os dons ministeriais, e agora, do versículo 17 até o versículo 32, nós temos uma abordagem de Paulo falando basicamente não mais da igreja propriamente dita como coletividade, mas falando das pessoas que compõem essa igreja, né? Falando dessa forma na vida que nós tínhamos, né? E de como nós agora estamos vivendo, ou seja, qual era a antiga vida e qual é a nova vida. Ele estava falando com uma igreja gentia, numa igreja grega, né? Igreja em Éfeso, e era uma igreja formada principalmente por gregos, né? Também com a presença de judeus, né? Que viviam ali na Grécia, em Éfeso, mas principalmente uma igreja formada por pessoas que não tinham o judaísmo como uma religião específica, né? Alguns sim, outros não, mas não faziam parte do povo judeu. Então, falando de uma igreja que era uma igreja gentílica, né? Uma igreja estrangeira, né? onde na verdade estava em voga uma cultura grega, né? E uma cultura romana, né? Ele vem nos dizer algumas palavras sobre a antiga vida e a nova vida. E depois ele vai nos falar como é que nós devemos viver essa nova vida, né? Primeiro, Paulo nos fala quem nós somos, igreja. Depois ele fala qual era a antiga vida, né? E a nova vida. E depois ele fala como viver essa vida. Vamos então nos remeter ao texto de Paulo, do versículo 17, vamos falar brevemente sobre 17 até o 24. Vamos fazer a leitura desse texto para que nós possamos entender. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregam totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto,
abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados, vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Vamos tentar analisar rapidamente o que significa isso que Paulo nos diz, né? Em primeiro lugar, Paulo nos diz que nós não devemos viver como antes. Né? Como nós podemos transportar isso para a nossa atualidade, né? Como para os Efésios que Paulo escreveu, né? A gente entra num contexto do qual nós antes não éramos cristãos. Você antes não tinha entregue a sua vida para Cristo. Você antes não sabia o que era viver em Cristo. Você antes não conhecia Cristo. Você antes não conhecia os ensinamentos de Cristo. E agora você conhece. E você, inspirado, instigado, impulsionado pelo Espírito Santo, se arrepende e é convertido. E aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu único e verdadeiro Salvador. Mas você não somente aceita o Senhor Jesus como Salvador e tem todas, as benesses, todas as bênçãos decorrentes disso. Você, quando aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, você aceita também como mestre. Você o aceita como Senhor da sua vida, você aceita como seu mestre. E a partir daí, você não pode mais viver como você vivia antes. Você não pode mais viver da maneira como que você vivia antes. Antes você não tinha conhecimento disso. Antes você desconhecia toda essa verdade. Agora você conhece. Então você não pode mais continuar vivendo da mesma forma. Aqueles que conhecem ao Senhor Jesus, entre aspas, e não querem viver como Ele determinou, não querem ter uma nova maneira de viver, não tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor. Apenas podem ter simpatizado com Ele, podem ter até achado bonita a filosofia cristã, pode ter até se emocionado em um determinado momento. Mas dentro de você, se você conhece realmente a Jesus, você quer uma transformação, deseja, anseia, procura uma verdadeira transformação na sua vida. Você não mais aceita viver como você vivia antes, mas vai viver como Ele quer que você viva. Antes a gente vivia sem rumo, antes vivia sem conhecimento. E agora que passamos a uma situação, não somos mais insensíveis, não somos mais totalmente frios em relação ao que existe dentro dessas palavras, dentro dessas páginas que nós lemos. Nosso coração, ele ferve, nosso coração, ele brota de amor, ele brota de necessidade de servir, brota de necessidade de ser transformado, de ser edificado, de ser construído, de morrer aquele homem antigo e nascer outro. É preciso, então, morrer para si mesmo, largar aquilo que você era antes, para você ser uma nova criatura. E aí nós continuamos então dizendo que quando nós conhecemos ao Senhor, nós passamos a conhecer quem é Cristo. Você passa a conhecer a verdade. Você passa a querer praticar outras coisas. Nós somos chamados para renovar nossa maneira de pensar. Renovando nossa maneira de pensar, renovaremos a nossa maneira de agir.
E quando deixarmos de agir conforme nós vivíamos antes, estivermos já vivendo isto, passaremos então a deixar de reagir como reagíamos antes. Primeiro, o que é consciente e depois o que é inconsciente. E isso vai estar impregnado dentro de você, dentro da sua vida. Em Efésios, então, 25:32, que é o finalzinho do capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele nos fala como é que nós devemos fazer para poder viver essa cristandade. Como nós podemos viver essa nova vida. Como é esse caminho que nós temos que seguir. E leamos o texto então. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade de tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. A presença de Cristo e a presença do Espírito Santo dentro de nós nos transforma de tal forma que nós não somos mais quem éramos antes. Aqueles que tinham práticas erradas deixam de praticar. Procuram evitar o pecado, procuram evitar as tentações, procuram evitar aquilo que possa lhe tirar do rumo em relação ao seu caminho com Cristo. Nós precisamos ter domínio próprio, nós precisamos ter assertividade naquilo que nós somos, precisamos ser honestos, precisamos ser trabalhadores, precisamos ser suaves na maneira de falar, precisamos ajudar as pessoas, precisamos não entristecer o Espírito Santo, precisamos abandonar toda amargura, todo ódio, toda raiva. Precisamos deixar de insultar uns aos outros, de gritar uns com os outros, de nos irritar demasiadamente uns com os outros. E não é fácil, é difícil, mas é uma caminhada dia a dia. Erro e acerto, aprendendo a viver como Cristo quer que nós vivamos. Que o Senhor esteja com todos vocês. Em nome de Cristo Jesus. Amém.